Hoje a nossa análise vai mergulhar de cabeça em uma tese que é, honestamente, de explodir a mente. A gente vai conectar a mecânica crua, ali do dia a dia de uma oficina de concertos, com a astrofísica, a teoria da informação e os mistérios mais profundos do cosmos. É uma jornada que propõe que a realidade não é só um amontoado de partículas físicas colidindo por aí, mas sim uma gigantesca, uma colossal arquitetura de transmissão de dados, governada por uma economia de energia super estrita. Então preparem-se, porque a forma como a gente enxerga a nossa tecnologia e o próprio universo está prestes a virar de cabeça para baixo. Para começar, a gente precisa encarar um mistério central incrível. Pensem só nesse contraste absurdo da nossa tecnologia moderna. Ela é apressada, esquenta o tempo todo e falha quando a gente mais precisa. Celulares travam do lado, baterias fervem na nossa mão, o sinal do Wi-Fi cai. Mas aí a gente olha para as estrelas e vê sistemas inteiros, galáxias imensas, operando no vácuo, num frio absoluto, mantendo as suas órbitas e transmitindo leis da física por bilhões e bilhões de anos, sem travar, sem precisar reiniciar. Por que a paciência do cosmos é tão absurdamente perfeita, enquanto a nossa engenharia é tão ruidosa e caótica? E para começar a destrinchar isso, vamos dar uma olhada na nossa primeira parte, o mapa da realidade. Para entender essa escala cósmica, a gente precisa olhar para o espectro acústico não só como barulho, mas como um mapa real de transporte de dados. A logística aqui é simplesmente brilhante. Do lado esquerdo, a gente tem o som grave, o famoso subwoofer, operando ali em baixas frequências. Ele é como uma rodovia rural de terra ou um caminhão de areia gigante. As ondas têm uma amplitude enorme, carregam uma força bruta, ignoram paredes e chegam incrivelmente longe. Só que carregam pouca complexidade. Do outro lado, a gente tem as altas frequências, como o Twitter ou o nosso famigerado sinal de 5G. São como uma avenida caótica de metrópole no horário de pico, ou uma van de entrega cheia de eletrônicos frágeis. A carga é riquíssima, cheia de detalhes maravilhosos, mas o alcance é muito curto. Por quê? Porque todo o esforço é gasto organizando essa complexidade frenética. O ponto crucial aqui é a lei da conservação de energia. Vamos facilitar e imaginar o número 100. A gente tem 100 unidades de energia no total. Num sistema de baixa frequência, aquele grave pesado, a gente gasta umas 95 unidades simplesmente empurrando a onda pelo espaço. É transporte puro. E só 5 unidades vão para a organização. Por isso a onda viaja quilômetros. Mas, nos sistemas de alta frequência, que nós humanos adoramos usar nos nossos gadgets, a gente queima umas 50 unidades só para organizar a montanha de dados. Isso deixa muito pouca energia para a viagem em si. O sinal simplesmente cansa e morre logo ali na esquina. E sabe o que tira essa energia toda? É o que a gente explora agora nesta sessão, o peso da informação. Acontece que a informação, a complexidade em si, possui um peso estrutural real. Organizar dados é um trabalho braçal, sistemicamente falando. Por isso, a gente precisa redefinir o que é a crista da onda. Na física clássica da escola, a gente aprende que é só o pontinho mais alto de uma oscilação, né? Mas aqui, a gente entende a crista como uma superfície de ancoragem. Pensem nela como aquelas prateleiras enormes de um almoxarifado em movimento rápido. É ali, naquela prateleira, que a bagagem da informação é impressa e carregada. Para transmitir um áudio detalhado ou um vídeo em 4K que a gente tanto gosta, precisamos de milhares dessas prateleiras passando por segundo. E isso nos joga num dilema brutal. A gente sempre quer mais resolução, claro, então precisamos de mais cristas de onda. Só que organizar cada pacotinho de dados, garantindo que o áudio não atropele o vídeo e tudo chegue certinho, exige um chaveamento elétrico absurdamente frenético. Cada transição de estado, cada liga e desliga microscópico gera atrito, e esse atrito gera o que a gente pode batizar aqui de efeito Joule da informação. É literalmente por isso que a fonte do computador esquenta na nossa perna e o roteador de Wi-Fi novinho não consegue passar um bom sinal para o quarto do lado. Todo esse detalhe, essencialmente, queima a vida útil da onda que está carregando o sinal. Agora, se isso parece só uma analogia divertida de oficina mecânica, reparem em como isso se alinha de forma impecável com a física mais rígida. A ideia prática de que organizar dá trabalho e consome energia é a exata definição de entropia. A noção de que a amplitude da onda é o carrinho de mão que carrega a bagagem reflete perfeitamente o conceito de potência da portadora. E aquele aquecimento que a gente acabou de falar bate em cheio com o princípio de Landauer na termodinâmica, que prova que alterar e apagar estados de informação gera um calor inevitável. E de quebra, ainda casa com o teorema de Shannell-Hartley, mostrando que num canal lotado de dados, a gente sempre vai ter que sacrificar o alcance ou a potência. É ciência pura. Mas aí, a gente para e pensa num questionamento incrivelmente profundo. Vimos que a tecnologia humana, que é toda baseada na pressa e nessas altas frequências, está condenada ao aquecimento e à perda rápida de sinal. Mas
E o cosmos? Como as galáxias mantêm suas formas perfeitas? Como a luz cruza o vazio por bilhões de anos e chega até as nossas lentes intacta, sem esquentar o vácuo ou corromper o arquivo? A resposta para isso muda absolutamente tudo. E a resposta está exatamente aqui, na tecnologia da paciência. A natureza, ao contrário da gente, não usa pressa. Ela usa a paciência para eliminar o erro. Para entender como o universo se comunica, a gente precisa largar essa ditadura da pressa imposta pelos nossos smartphones. Pensem na diferença extrema desses dois paradigmas. De um lado, o nosso Wi-Fi humano, rápido, lotado de dados, mas cheio de ruído, caindo o tempo todo. É tipo tentar ter uma conversa profunda no meio de uma balada lotada. Do outro lado, temos o código Morse do espaço profundo, como que a NASA usa para conversar com as sondas Voyager que estão literalmente fora do sistema solar. Lá, usa-se uma taxa de transferência baixíssima. O foco não é a velocidade, é a identidade do dado. Eles enviam sílabas longas usando códigos robustos, e isso garante que mesmo com toda a radiação e ruído cósmico pelo caminho, a assinatura da informação seja tão clara que se torna indestrutível. Esse processo de transmissão, que é super paciente e impecável, funciona basicamente em 3 passos simples. Passo 1. Enviam-se os dados em pacotes massivos, robustos e super espaçados, usando baixas frequências. Passo 2. Em vez de exigir a foto inteira de uma vez, o receptor coleta tudo devagarzinho, num buffer de integração. Ele funciona como um tradutor do silêncio, juntando as peças do quebra-cabeça com muita calma, uma sílaba hoje, outra amanhã, sem atrito, sem a fricção de ficar ligando e desligando chaves elétricas. Passo 3. Quando o pacote termina de chegar, o resultado final é de uma fidelidade absoluta, uma realidade revelada sem distorções, que nenhuma conexão instantânea de fibra ótica jamais poderia sonhar em ter. O que nos leva de forma muito natural ao topo dessa nossa pirâmide conceitual, a seção final, a assinatura do arquiteto. Porque a conclusão a que a gente chega é que o próprio universo é, em si, um sistema de comunicação perfeitamente eficiente. E o contraste é formidável. A engenharia humana é toda apressadinha, tentando espremer bilhões de bits em milissegundos. E o que a gente ganha em troca? A gente colhe calor, aparelhos queimando, erro de pacote e desgaste rápido. Já a infraestrutura cósmica opera totalmente fora do nosso conceito de tempo. O universo não tem um chefe cobrando um prazo para entregar um relatório na segunda-feira de manhã, sabe? A energia flui na sua forma mais bruta e ritmada. O atrito simplesmente desaparece. A informação trafega fria. Como o cosmos tem literalmente todo o tempo do mundo, não existe nenhum sacrifício de qualidade em nome da agilidade. E aqui a gente atinge o ponto mais belo dessa tese toda. E se a gente olhar para o céu à noite e entender que as órbitas não são só pedras girando no vazio, uma galáxia em espiral girando, os ciclos perfeitos dos planetas, tudo isso seriam, na verdade, ondas gigantescas de baixíssima frequência, o autêntico subwoofer do universo. O que os nossos telescópios e instrumentos consideram apenas espaço vazio seria, na verdade, um canal de transmissão de dados em estado puro. A informação da química, da vida, da luz, trafegando de forma silenciosa e perfeita ao longo de milênios. E nós? Nós somos apenas os receptores aqui na ponta, lentamente atualizando nosso buffer com as maravilhas do universo. Toda essa precisão incrível que a gente vê na natureza, desde a complexidade absurda do código do nosso DNA até os trilhos gravitacionais perfeitos dos astros, é a prova viva de um processo livre de atritos. Seria um imenso erro de ego achar que o barulho frenético, rápido e quente da nossa tecnologia é o verdadeiro auge da sofisticação. Então a gente encerra a nossa análise de hoje com uma pergunta para ficar ecoando na cabeça de todo mundo. Será que a nossa tão celebrada inteligência e velocidade atuais são apenas um ruído passageiro tentando de forma muito apressada compreender uma melodia serena que já toca no cosmos por bilhões de anos? Pensem nisso. Um grande abraço e até a próxima análise.